Então, o terceiro episódio da sexta temporada de Rick and Morty lançou e eu assisti ele frame a frame para tentar descobrir coisas escondidas que só os mais atenciosos conseguem perceber. Cara, eu encontrei algumas coisinhas. Vamos lá, o episódio começa com o Morty jogando videogame muito louco, GamePod XL, é um videogame do universo de Rick and Morty, interdimensional muito louco. E aí o Rick bate na porta de vidro no formato de Rick Peru, que é uma referência clara ao episódio 6 da quinta temporada, onde o Rick e o Morty se transformam em perus e vão batalhar contra a invasão peru dos Estados Unidos, cara. O presidente dos Estados Unidos vira um peru e todo mundo vira peru, tanto que o Rick, quando ele entra na casa, ele fala: agora nós estamos tranquilos com os federais de novo. E é uma referência que provavelmente ele foi em alguma outra missão com o presidente transformado em peru, o que é muito maluquice. Aí, cara, a gente começa o almoço do dia de ação de graças da família Sanchez e a Beth Espacial traz uma bebida de um outro planeta. Não sei se é de outro planeta ou de outra dimensão, mas uma bebida que não é da Terra. E essa bebida é muito interessante. É uma bebida venusiana. E com certeza é uma referência a Vênus, que na mitologia, além de ser o planeta, simboliza a mulher. Isso também é a representação da Afrodite na mitologia romana. Significa a deusa do amor. Então a gente vai ver esse tema do amor que vai vir nessa bebida. Aí eles estão lá, eles vão fazer um brinde. Só que algo que eu reparei quando eu tava assistindo frame a frame é que só a Beth e a Beth Espacial que bebem em câmera. Os outros, obviamente o Morty e a Summer estão bebendo água, né? Porque eles são menores de idade. Mas o Jerry e o Rick estão com a bebida na taça, só que eles não bebem em cena. A cena corta antes da gente ver eles bebendo. Então isso pode ser um indicativo que essa bebida deve ser uma bebida afrodisíaca, que funciona que quando alguém bebe, ela faz essas pessoas se apaixonarem. E por isso que toda a trama do episódio se desenvolve que quando a Beth e a Space Beth se apaixonam, talvez tenha a ver com a bebida. Depois a gente vê a Beth e a Space Beth conversando na cozinha quando elas vão lavar as louças e elas falam, elas não conseguem falar venusiano de maneira fácil, que na verdade venusiano é simplesmente francês, não tem nada de diferente. E uma coisa interessante é que eles usaram o francês, cara, provavelmente para a dubladora da Beth poder expor as habilidades linguísticas dela, pois ela é poliglota, a dubladora da Beth, ela fala inglês, francês e, se não me engano, ela também fala alemão. Então provavelmente eles escolheram francês por ser uma língua que é associada ao romance, né? A França tem toda uma coisa romântica, Paris e tal, e pela dubladora da própria Beth em inglês conseguir falar francês fluentemente. Depois, cara, a Beth conversa com a Space Beth onde que ela vai dormir e tal, e ela fala que ela pode dormir no carro dela, pois o carro dela é tipo uma TARDIS, que é maior por dentro. Pra quem não sabe, TARDIS é a máquina do tempo do Doctor Who, que é uma cabine telefônica azul por fora, né? Só que quando você entra dentro dela, ela tem um espaço imenso. Então uma referência a Doctor Who. Aí o Rick e o Morty vão jogar o videogame ultra realista. O Morty acha meio sem graça, pois o jogo de naves tem quase nada que acontece, e o Rick fala que é por causa do realismo, porque o espaço, a vastidão do espaço provavelmente não tem nada. E aí eles vão jogar um jogo, o Rick e a Summer, que é o Get Into a Street Fight, que significa indo para uma luta de rua. Versão zoada de Street Fighter, super realista, em que eles controlam os personagens desde a hora que eles acordam. E eles têm que tentar chegar na luta. E pode ser que acabe o tempo e eles nem consigam chegar na luta. E algumas coisas interessantes dá pra gente ver nesse Street Fighter, cara. Primeiro no menu a gente tem um jogador, dois jogadores, Battle Royale, claro, né? Sempre tem Battle Royale. Math Mode, que seria o modo Walter White, digamos assim. Modo sem calças, pants free, modo urbano e modo só de tapa. Cara, eu acho que esse jogo ia ser um jogo bem interessante de se jogar. Se eles podiam lançar e eu ia trazer gameplay aqui no canal pra vocês, com certeza, cara. Tá, quando eles vão lutar, a gente consegue ver os dois personagens, que é o Tube Steak e o Kick Puncher. Eles são referências claras a lutadores de Street Fighter, mas mais do que isso, esse Kick Puncher, cara, é uma referência a uma das minhas séries favoritas, que é do mesmo criador de Rick and Morty, Community, cara. Community é uma série que eu acho incrível. Eu acho que se você curte Rick and Morty, e se você curte sitcom, essas séries de comédia live action americana, você vai amar, cara. Ela é muito divertida e dentro dessa série, no mundo dela, tem um filme que não existe na vida real, é um filme ficcional criado por essa série, chamado Kick Puncher. Então esse nome aqui é uma homenagem à Community. Cara, esse easter egg tava bem escondido, hein? E depois dessa parte do Street Fighter, cara, eu vi uma coisa interessante, que não sei se é um erro de animação, ou se só eles não preocuparam com isso. Aparece primeiro esse personagem todo peludo, que é o Emerald Blanca, quando a ficha dele no metrô, e aí ele passa a catraca. Só que quando mostra o jogo de lado, em que ele tá só no cantinho
cantinho da tela, essa cena dele passando na catraca se repete 2 vezes. Ou seja, parece que eles animaram essa cena. Como ia ficar só no cantinho ali e ninguém ia ver muito, eles só repetiram aquela cena em vez de criar uma nova cena pra continuar o jogo. Achei um detalhe interessante. Aí nós temos a Beth e a Space Beth. Elas falam que vão comprar um sorvete em um planeta diferenciado, onde o sorvete é tipo altamente gelado. Algumas pessoas passam mal de tão gelado que é. E o que acontece, que eu achei interessante, é que a gente vê elas no espaço aqui, porque na verdade elas não vão comprar sorvete. Elas só vão ficar de boa no espaço. Quando eu vi a primeira vez, eu achei que a armadura delas fosse idêntica, mas na verdade tem algumas diferenças que representam cada uma das duas. A arma na cintura da Space Beth, com um cinto de utilidade, eu acho que todo mundo percebeu. Mas uma coisa que eu achei interessante é que a Space Beth tem uma luzinha laranja no peito, enquanto a Beth doméstica tem uma luzinha azul. E além disso, a Space Beth, essa espécie de moicano da armadura, ela tem uma parte amarelada e a Beth normal não tem. Então eu achei interessante que a armadura dela tem alguns detalhezinhos que eu acho que subconscientemente ajuda a gente a identificar qual Beth é qual. Eu acho que provavelmente esses detalhes são só pra gente não se perder em quem é quem ali na hora de assistir a série. Depois a gente vê elas voltando do espaço, depois que elas fazem a brincadeirinha, como eu vou chamar, porque meu canal é Feminist Crente. Tô cortando muita coisa que não é muito family friendly desse episódio. Inclusive uma curiosidade, enquanto eu tava pesquisando easter eggs, eu descobri que esse é o 3º episódio de Rick and Morty que tem a classificação etária matura lá nos Estados Unidos, que é tipo maior de 18 anos, classificação adulta. Que eu acho que é interessante ele ser só o 3º, porque Rick and Morty tem episódios bem adultos. E esse nem é dos mais, mas é algumas coisas bem não infantis, se é que você me entende. Então aqui a gente tem a Space Beth e a Beth deitadas em cima do telhado, na neve, fazendo um anjinho de neve, e a Space Beth traga o vape espacial dela lá, e quando ela sopra a fumaça dela, forma um dedo do meio, o que representa muito bem a personalidade dela, de que ela não liga pra nada, completamente foda-se. E já a Beth, cara, é interessante esse detalhe, que o vape dela tem a cara do Jerry, então mostra que enquanto a Space Beth, ela não tá atrelada a ninguém, vive só por ela mesma, faz o que der na telha, o que for bom pra ela, a Beth, por outro lado, a Beth doméstica, ela tá ligada mais à família, e apesar de o Jerry ser um cara complicado, digamos assim, e ela tentar demonstrar que ela não gosta muito dele, na verdade, ela ama o Jerry, e o que aparece na fumaça dela é o Jerry. Eu gostaria que a gente tivesse uma explicação melhor do que essa fumaça significa realmente, mas é um detalhe interessante. Agora, nós temos o Morty e a Summer jogando lá no videogame, uma referência a outro jogo que eu até comentei na minha reação, que é Final Fantasy VII, né? Então a gente tem aqui um personagem que é igualzinho o Cloud do Final Fantasy VII, e é interessante que a cena é ele tentando carregar a espada, porque as espadas de Final Fantasy são tipo maiores que os personagens, então se fosse real, eles nunca conseguiriam. E como esse é um videogame ultra realista, ele tá tentando carregar a espada e ele não consegue. Aí, cara, a Beth e a Summer, elas voltam, falam que esqueceram o sorvete, e aí elas decidem passar um pouco mais tempo juntas dentro de um universo virtual, digamos assim. E nessa cena que elas estão num lugar parecido com o Pier de Santa Mônica, na Califórnia, elas estão abraçadas, e aqui, cara, eu achei interessante esse carinha aqui, com esse boné, eu não sei se é viagem minha, mas ele me lembrou muito o Ash Ketchum, que é o personagem principal do anime do Pokémon, esse bonezinho dele. E como esse episódio tem muito matemática de games, eu acho que pode ser sim uma referência a Pokémon. Aí vão comer o sorvete, porque o Rick fala que ele tem um pouco desse sorvete guardado, né, que ele, todo mundo descobriu o caso entre as duas Beths, menos o Jerry. Até que a Space Beth conta sobre o caso pro Jerry, e aí, inesperadamente, cara, essa foi a coisa mais aleatória desse episódio. O Jerry, ele entra num casulo de tatu bola, velho, muito estranho. E assim, isso não é meio um segredo, mas é só um detalhe passando devagarzinho, é que o casco, velho, ele sai de dentro da calça do Jerry. Então será que ele sai da bunda do Jerry, velho? Eu achei meio, sei lá, meio bizarro, mas pode ser, né? Não sei. Tá, aí depois o Jerry vira um tatu bola. O Rick coloca ele nessa máquina para poder analisar o Jerry enquanto isso. E aí ele tá comentando para elas que ele criou esse sistema pro Jerry porque ele pediu, né, num dia que eles estavam bêbados, que era a coisa que o Jerry mais queria na vida, é se transformar em um tatu bola quando ele quisesse, o que é bem estranho. A Space Beth pega esse equipamento que é como se fosse um, sei lá, um quebra-nozes, um bagulho assim. E aí o Rick fala que se elas tentarem romper a casca do Jerry e acertarem um nervo, ele pode acabar virando um Shrek e não tem como consertar. Só que uma coisa interessante é que a cena corta quando o Rick sai da sala, né? E elas meio que entendem e parecem que elas não vão fazer nada. Só que depois, quando a gente volta pra essa cena, a gente vê, cara, ali em cima, o equipamento em que o Tatu Bola Jerry, né, tava preso todo quebrado, aquele líquido todo espalhado pelo chão, o Tatu Bola Jerry no chão com a Beth abraçada dele, e vários equipamentos, tipo, no chão, como se elas tivessem tentado realmente quebrar a casca do Jerry, velho. Então a gente vê aquelas bolas medievais com espeto, né? A gente vê uma broca, aquele equipamento, aquela pinça que a Beth espacial estava
tava segurando toda quebrada, uma espingarda diferenciada, uma agulha muito louca, além de várias outras coisas aqui em volta, o que eu achei bem interessante, cara. E a gente vê, cara, que esse quadro tá com os papéis rasgados e todo sujo com o líquido do negócio do Jerry. Só que aí, cara, algo interessante acontece. A gente tem a cena do Rick e tal, o Rick volta lá pra ver com as Summers, com as Beths, e elas estão sentadas numa máquina pra apagar o romance da mente delas. Só que o quadro, velho, tá todo arrumado, não tem nada quebrado. Cara, ou elas são muito boas em esconder a bagunça e colocar esse quadro do jeitinho que ele tava, ou eles não se preocuparam com a continuidade. Tá, o Jerry sai do casulo, dá uma lição de moral nela, acontece toda uma cena muito bizarra, que eu nem quero descrever aqui, e aí a Space Beth decide que ela vai voltar pro espaço pra cuidar do neto dela, que é o Naruto, né, que é o feto cósmico, o filho da Summer e do Morg, né, que é um bebê espacial gigante. Cara, coisas loucas da quinta temporada. Só que nessa cena eu achei interessante que a gente vê todos os personagens aqui, eles com a roupa de inverno, que é a mesma roupa que aparece lá na entrada da série, naquela cena, numa festa, com o Rick inflável gigante. E eu achei uma referência legal, que eles estão usando exatamente a mesma roupa, todos eles. E aí, cara, depois a gente vê o Rick guardando esse vinho espacial, essa bebida espacial, dentro de um compartimento secreto dele. E, cara, nesse compartimento tem só bebidas e artefatos perigosos, né? Além da bebida que o Rick toma o tempo inteiro. Mas, cara, a gente vê uma caixa de Mr. Mystics, que é algo extremamente poderoso. A gente vê uma garrafa com um mini Morg dentro, que deve ser algo bizarro. E essa garrafa desse vinho venusiano. Então isso é mais um indício de que esse vinho realmente tem poderes mágicos. E o Rick, ele guarda e joga o controle dentro do triturador, como quem diz que nunca mais quer que ninguém tenha acesso a essas coisas. Então eu realmente acho que esse vinho venusiano é o que causou as Beth se apaixonarem. E, cara, é isso, mano. Se você curtiu essa análise, mano, assista a análise que eu fiz do segundo episódio, que ela tá incrível, mano. Incrível. E o YouTube deu uma bugadinha e não mostrou, não mandou notificação. Então assista, que você vai curtir demais, cara. Vamos lá, até mais!